Poucos elementos distinguem tanto a fé católica quanto a devoção à Santíssima Virgem Maria. Das catacumbas à cova da Iria, o nome de Maria, a devoção à tão terna mãe, escolhida por Deus para trazer seu filho ao mundo, acompanharam todas as gerações cristãs. Todas as gerações, previu ela própria, me chamarão bem-aventurada. O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E o que Eva amarrara pela sua incredulidade, Maria soltou pela sua fé. Escrevia Santo Irineu de Lyon, ainda no século II, acrescentando que uma deixou-se seduzir de modo a desobedecer a Deus. A outra deixou-se persuadir a obedecer a Deus, para que, da Virgem Eva, a Virgem Maria se tornasse advogada. O gênero humano, que fora submetido à morte por uma virgem, foi libertado dela por uma virgem. Nós honramos a Virgem Maria com o título de Mãe de Deus. A chamamos Nossa Senhora. Rezamos o Ângelus em honra da sua anunciação. Usamos seu escapulário. Rezamos seu rosário. Por quê? Bem, nessa série de vídeos sobre a memória católica, não poderia faltar um episódio dedicado a ela. A história da igreja é indissociável da devoção a Nossa Senhora. Nesse vídeo nós vamos atravessar os séculos para conhecer as principais manifestações dessa devoção e as suas razões. Você verá que muitos dos seus atos de piedade marianos têm raízes históricas milenares e que, ao rezar o rosário, ao rezar a Salve Rainha ou ao usar o escapulário, você se une aos nossos mais remotos antepassados na fé. É preciso restaurar a memória disso. Então, fique comigo até o final para conhecê-lo. Desde as mais priscas eras, os católicos se dirigem a Maria como Mãe de Deus. No entanto, nós não o fazemos por um simples ato devocional. Nós o fazemos enunciando uma verdade de fé. Afinal, um dia, há muito tempo, houve quem negasse que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. E por isso se fez necessária uma resposta definitiva da Igreja a essa negação. Quem o negou, por primeiro, chamava-se Nestório. Ele foi patriarca, arcebispo de Constantinopla a partir do ano 428. Nestório acreditava que em Cristo não há apenas duas naturezas distintas, humana e divina, mas duas pessoas, uma humana e outra divina. Segundo Nestório, o Verbo divino, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se uniu a Jesus Cristo depois que este se formou no seio da Virgem Maria, depois de ele ser já uma pessoa própria. Teria havido, portanto, no ventre de Maria, não apenas a união de duas naturezas, mas de duas pessoas, uma divina e uma humana. E essa união, para Nestório, não seria uma união substancial, mas uma união moral, ou uma habitação, na qual o Verbo divino estaria como que alojado no homem Jesus Cristo. Por isso, no Salvador nós deveríamos distinguir nitidamente o homem de Deus. E, ainda segundo Nestório, não seria admissível que se falasse que Deus nasceu e morreu. Para ele, isso, nascer, morrer, era próprio do homem, não do Verbo. Ele dizia que não seria adequado que se dissesse que Deus morreu por nós, pois quem morreu não foi Deus, foi o homem Jesus. Por consequência, Nestório não admitia que se chamasse a Virgem Maria de Theotokos, em grego, Mãe de Deus, uma vez que ela seria mãe apenas do homem e não do Verbo divino que nele habitava. Essa era a doutrina de Nestório, a afirmação de que em Cristo há duas pessoas e a negação, a vedação à Virgem Maria do título de Mãe de Deus. A controvérsia começou quando um padre de Constantinopla chamado Anastácio, do alto de um púlpito, pregou que ninguém poderia chamar Maria de Mãe de Deus, pois ela era uma criatura e era impossível que Deus nascesse de uma criatura humana. Ela seria apenas Mãe de Jesus. O povo de Constantinopla, que amava e venerava Maria, justamente sob o título de Theotokos, de Mãe de Deus, indignado, acorreu ao patriarca Nestório para que ele repreendesse o padre. No entanto, ao contrário, Nestório aprovou
tudo quanto aquele padre dissera e subiu ele próprio no púlpito e fez um sermão inflamado, chamando de cegos e ignorantes os católicos que se haviam indignado com o discurso de Anastácio. Disse também que Maria não pode ser chamada mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, e que a criatura não pode dar à luz ao Criador. Maria seria apenas mãe do homem, por sua vez, um instrumento da divindade, homem no qual habitou o Verbo. Maria é apenas mãe de Jesus, pois deu à luz ao homem no qual habitou o Filho de Deus. A controvérsia se instalou, brigas estouraram nas igrejas, nas ruas de Constantinopla, entre os defensores de Nestório e os opositores de Nestório. O próprio Nestório praticou grandes violências, como certa vez mandou prender e dilacerar um grupo de monges que o repreendeu por dizer que Maria não é mãe de Deus. Certa vez um bispo que apoiava Nestório, chamado Doroteu, chegou a declarar que se alguém disser que Maria é mãe de Deus, seja excomungado, o que ofereceu ainda mais às massas católicas, enfim. E o grande combatente do erro nestoriano foi São Cirilo, patriarca de Alexandria. Ao que tudo indica, inclusive, foi ele quem cunhou o termo união hipostática para contrapor a doutrina católica ao erro de Nestório. Em um primeiro momento, São Cirilo tentou chamar Nestório a si, tentou mostrar para ele o quanto ele estava errado, mas como ele não se corrigia, o denunciou publicamente como herege. Tanto São Cirilo de Alexandria quanto Nestório escreveram ao Papa São Celestino I, cada qual pedindo ajuda para o seu partido. O Papa, entendendo a gravidade do que se passava, convocou um concílio em Roma em 430, que analisou os escritos de Nestório. E tanto o Papa quanto este concílio de Roma condenaram a heresia nestoriana e escreveram duas célebres cartas. A primeira a São Cirilo de Alexandria, que era designado pelo Papa como seu representante oriental na questão, e a segunda carta ao próprio Nestório, determinando que ele fosse deposto do seu bispado se em 10 dias contados do recebimento dessa sentença ele não se retratasse publicamente dos seus erros. E o Papa escolhia ainda São Cirilo para executar a sentença. São Cirilo de Alexandria, com a autoridade que o Papa lhe deu, reuniu um concílio de todos os bispos do Egito e, em seguida, escreveu em nome deste mesmo concílio uma carta a Nestório, declarando que, conforme a decisão do Papa, se em 10 dias ele não reprovasse seus próprios sermões, não iriam mais considerá-lo bispo. Nestório ficou enfurecido e pediu ao imperador Teodósio II, imperador oriental, a convocação de um concílio ecumênico na expectativa de que, neste concílio, ele conseguiria fazer a sua doutrina prevalecer. Teodósio ouviu também os opositores de Nestório, inclusive o Papa, e como esses concordaram, reuniu o dito concílio. Aquele foi o terceiro concílio ecumênico, aberto em 7 de junho de 431. Foi o concílio de Éfeso. No concílio de Éfeso, Nestório foi condenado, a sua doutrina foi anatematizada e a Santíssima Virgem Maria proclamada dogmaticamente Theotokos, em latim Deípara, Mãe de Deus. Contam as crônicas que o povo da cidade de Éfeso, especialmente devoto da Santíssima Virgem Maria, uma vez que ela permanecer entre eles em seus últimos anos terrenos, ficou ao entorno da catedral à espera da decisão do concílio. E quando o povo soube que Nestório foi, com a sua doutrina, condenado e que a Santíssima Virgem Maria foi declarada a verdadeira Mãe de Deus, o povo, em uníssono, começou a abençoar o concílio de Éfeso e a louvar a Deus por ter sido derrotado o inimigo da fé e o inimigo de Maria. E assim, hoje, quando nós nos referimos à Santíssima Virgem como Mãe de Deus, nós o fazemos em memória e graças a essa proclamação dogmática do Concílio de Éfeso em 431. E à medida que os séculos passavam, a devoção a Maria não cessou de se aprofundar e assumir as formas exteriores que ainda hoje a praticamos. Desde ao menos o século VI, já havia no Oriente uma festa dedicada à sua Assunção. Festa essa já presente no Ocidente desde o século VII, certamente trazida por monges gregos perseguidos durante a controvérsia monotelista. A Virgem Maria foi, igualmente, desde os primeiros séculos medievais, um dos objetos preferidos da iconografia e da arte cristãs. A maior parte das devoções que nós ainda praticamos em honra da Santíssima Virgem remontam aos séculos do apogeu medieval.
a cristandade, a saber, a igreja nos séculos XI, XII, XIII e XIV. Naqueles dias, Maria ocupava, logo após o seu filho, o tímpano dos pórticos das catedrais, seja como trono do seu filho, como nas antigas representações das catacumbas, seja ao seu lado, sendo coroada por ele. A sua vida era ilustrada e reproduzida nos vitrais. É naquela época que se começou a espalhar entre o povo cristão a Ave Maria, em que se difundiu a festa da Imaculada Conceição. Maria era amada com um amor sem igual, como uma mãe a quem se confiam os sofrimentos, como uma advogada que defende a causa dos pecadores. É desta época que remonta a Salve Rainha. Muito se discute quem é o seu autor. Alguns atribuíram a Salve Rainha a Contrato de Hermann, outros a Pedro de Compostela ou mesmo do famoso Adhemar de Monteil. O certo é que a Salve Rainha foi composta no século XI e que no final daquele século já estava tão difundida que os cruzados entraram vitoriosos em Jerusalém em 1099, entoando a Salve Rainha. Conta a tradição ainda que, certa vez, São Bernardo de Claraval, isso nas primeiras décadas do século XII, São Bernardo, que era um grande devoto da Virgem, ao ouvir os monges entoarem a Salve Rainha, não podendo resistir à torrente de amor que o inundava, e exclamou: ó clemente, ó piedosa, ó doce, ó clemens, ó pia, ó dulcis. Palavras que foram incluídas ao final da Salve Rainha em sua recordação. Foi ademais São Bernardo quem compôs a bela oração do Lembrai-vos, e foi ele quem expressou, talvez melhor do que qualquer outro, a devoção católica a Maria como a uma medianeira. Dizia São Bernardo: quereis um advogado junto de Jesus? Recorrei a Maria. Digo sem hesitar, Maria será atendida pela consideração que lhe é devida. O filho ouvirá a sua mãe, e o pai ouvirá o seu filho. Esta é a escada dos pecadores. Uma absoluta confiança. É nisto que se baseia a minha esperança. Remonta à mesma época, aos séculos XI e XII, o costume de se referir à Virgem Maria como Notre Dame, como Nossa Senhora. Essa expressão, presente na nossa boca com a naturalidade de um hábito multissecular, tem origem feudal. Sim. Vejam, na relação feudal, o vassalo tinha para com o seu suzerano uma série de obrigações, sobretudo de fidelidade, que ao mesmo tempo o vassalo esperava do seu suzerano proteção. Ora, para o católico medieval não havia forma melhor para enxergar a sua relação com a Virgem Maria. Ela é uma rainha, uma senhora, uma dame, que protege os seus devotos e a cuja honra estes devotos lutam e dedicam a vida. Ela é, portanto, uma senhora, a mais doce, a mais amável das senhoras. Vejam que tudo isso é história. Tudo isso é memória. Mas uma memória que nos diz respeito, que faz sentido nas nossas vidas e que permanecerá fazendo. O esquecimento dessa memória nos priva de grandes riquezas. Nos condena a viver na superficialidade do presente, nos fazendo esquecer de 2 milênios de fé, de 2 milênios de batalhas, de vitórias, de uma tradição que constitui a nossa própria alma. E a perda dessa memória não é uma coisa distante. É uma perda que afeta a todos nós. E nós devemos reaver essa memória, reaver a nossa herança, recuperar a consciência de que somos herdeiros de uma história gloriosa. E a história, como nós temos visto aqui, não é uma curiosidade erudita nem um passatempo de antiquários. Não, a história é memória, e a memória, quando transmitida, torna-se identidade. Onde a memória se perde, a identidade se dissolve. Assim é também com a Igreja. A memória católica é a lembrança viva da ação de Cristo ao longo dos séculos. Esquecer essa memória não é apenas perder cultura, é perder a própria consciência do plano de Deus para a humanidade e para nós mesmos. E sem memória, nós nos tornamos vulneráveis a todo vento de doutrina, a toda ideologia passageira, porque quem não tem memória não se
apoia mais no rochedo da tradição, mas na areia movediça do presente. Por exemplo, nós rezamos o rosário todos os dias. Mas quantos de nós nos recordamos o porquê? Quantos de nós se recordam que nessas contas ocultam-se séculos de combates, lágrimas derramadas, ações de graça rendidas e uma confiança multissecular em Jesus Cristo por intercessão de sua Santa Mãe? A origem do rosário se situa em fatos muito concretos da história católica. No começo do século XIII, o sul da França era arrasado por uma terrível heresia, o catarismo. E dentre todos os dedicados a combater essa heresia, destacava-se São Domingos de Gusmão, que há anos punha-se a pregar contra os cátaros para trazê-los de volta para a fé católica. Mas, para vencer a heresia, São Domingos implorou o socorro de uma poderosa auxiliadora que ninguém nunca invocou em vão. Ele invocava frequentemente essa Virgem poderosa que São Cirilo de Alexandria, presidindo o Concílio de Éfeso, 800 anos antes, proclamara cetro da ortodoxia. São Domingos alistou sob a bandeira da Mãe de Deus uma milícia orante através da oração do rosário. Sim, um dos meios mais eficazes que São Domingos empregou para obter de Deus a conversão dos hereges e, ao mesmo tempo, para instruir os fiéis, foi a instituição e a prática do Santo Rosário, que, segundo a tradição, ele recebeu da própria Santíssima Virgem. O rosário consistia em rezar 15 vezes o Pai Nosso e, depois de cada Pai Nosso, uma dezena de Ave Marias, para honrar os 15 principais mistérios da vida de Jesus Cristo e da sua Santa Mãe. Mistérios estes que os hereges cátaros negavam, por exemplo, a encarnação, a vida, a redenção operada por Cristo, tudo isso eles negavam. Quando se rezava o rosário meditando-se nesses mistérios, se contrapunha à doutrina dos cátaros. No rosário se repetiam 150 vezes a saudação angélica, a imitação dos 150 salmos. Por isso que o rosário é chamado de o saltério, e dos 15 mistérios haviam 5 gozosos, 5 dolorosos e 5 gloriosos. A esse respeito, escreveu o padre Rohrabacher no tomo 17 da sua História Universal da Igreja. A devoção do Santo Rosário tornou-se a devoção de todos os povos cristãos. No ano de 1573, a Igreja instituiu uma festa em memória da famosa Batalha de Lepanto, vencida contra os turcos no dia mesmo em que as confrarias do Rosário faziam em Roma e no mundo cristão procissões públicas. O sinal da cruz, com o qual se começa, não é o sinal do cristão. O credo não é a mesma profissão de fé que os mártires recitaram no seu batismo e sob o ferro dos seus carrascos. O Pai Nosso não é a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. A Ave Maria é a saudação feita em nome do céu por um arcanjo, continuada pela Santa Mãe de João Batista, que falava pelo Espírito Santo, acabada pela Igreja de Deus, com a qual o mesmo Espírito está eternamente. O glória não é essa glorificação eterna que o céu e a terra e os anjos e os homens, todos os séculos e lugares deram à Trindade adorável? Os 15 principais mistérios não são o resumo do Evangelho? E os milagres e conversões que São Domingos e os seus filhos espirituais operaram por meio do Santo Rosário são muitos e muito bem documentados. O escapulário data de poucas décadas depois. Ele se relaciona, como você deve saber, à Ordem do Carmo. Quem eram os carmelitas originariamente? Bom, originariamente os carmelitas eram eremitas que viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa, em vida ascética, em vida contemplativa. No final do século XII, eles foram agrupados como uma pequena comunidade eremítica por São Bertoldo, que ergueu no Monte Carmelo, onde eles viviam, uma capela que ele consagrou a Nossa Senhora do Monte Carmelo. No começo do século XIII, o avanço dos muçulmanos sobre os territórios cristãos da Terra Santa obrigou os carmelitas a migrarem todos para a Europa. E isso significou uma mudança na sua forma de vida. Qual caminho eles deveriam agora tomar? Foi para decidir esse caminho, que se reuniu na Inglaterra, em 1245, um capítulo da Ordem Carmelita. Neste capítulo, foi eleito superior dos carmelitas São Simão Stock, e a antiga regra foi modificada para transformar a ordem em uma comunidade de cenobitas, enquanto antes ela era uma ordem de eremitas.
Mas nessa transformação não faltaram graves dificuldades. Os distúrbios foram muitos. Então, os carmelitas voltaram às suas orações à Santíssima Virgem Maria, e o resultado foi a célebre aparição de Nossa Senhora a São Simão Stock em Cambridge, na Inglaterra, em 16 de julho de 1251. Naquela aparição, Nossa Senhora ofereceu a São Simão o escapulário, que deveria ser usado por todos os membros da Ordem Carmelita. Ela disse: "Recebe, meu amado filho, este escapulário para a minha ordem. É o sinal particular de meu favor que obtive para vós e para meus filhos do Monte Carmelo. Quem morrer com essa vestimenta será preservado do fogo eterno." Essa é a origem do escapulário, que logo se popularizou, sendo adotado muito além da Ordem do Carmo. E do mesmo século XIII remonta a devoção às 7 dores de Nossa Senhora, popularizadas e difundidas pela Ordem Servita. É também do século XIII o costume de se rezar o Ângelus, a saber, a de se rezar 3 Ave-Marias quando soava o toque das completas, ou seja, quando do pôr do sol, ainda que talvez as origens deste costume sejam mais antigas, sejam do século XI. Verdade é que a devoção à Santíssima Virgem Maria acompanhou a história da Igreja, sobretudo nos momentos de grande aflição. Há que se recordar aquele trágico momento quando, em 1569, o sultão otomano Selim II ameaçava a cristandade por mar. O Papa São Pio V dedicou-se a unir os príncipes cristãos num esforço comum contra os infiéis e conseguiu que a Espanha e Veneza se unissem para frear os turcos e formou uma Liga Santa para vencê-los. O Papa enviou aos exércitos cristãos o estandarte azul com a imagem de Cristo crucificado, abençoou as tropas e sustentou a aliança que ele formou pela oração e pelo jejum. A Liga Santa reuniu cerca de 200 galés e 50 mil soldados. Em outubro de 1571, a frota da Liga partiu de Messina rumo a Lepanto, onde enfrentou a numericamente superior esquadra turca. No início da batalha, o vento soprava a favor dos infiéis, mas no momento decisivo mudou inesperadamente e em favor dos cristãos. O combate foi encarniçado, mas os cristãos venceram. E a vitória de Lepanto se tornou o maior triunfo naval da história contra o Islã. E enquanto a batalha se travava, São Pio V permanecia em Roma em oração, instando os fiéis ao jejum e à súplica aos céus pela oração do Santo Rosário. Não nos esqueçamos de que São Pio V era dominicano e que, como filho fiel de São Domingos, ele rezava assiduamente o Santo Rosário. E no dia exato do combate, 7 de outubro de 1571, o Papa São Pio V teve a visão da vitória enquanto trabalhava com o seu tesoureiro. Conta-se que, de repente, ele deixou o seu tesoureiro, abriu uma janela e entrou em êxtase e, voltando-se, disse: "Ide com Deus. Agora não é hora de negócios, mas de dar graças a Jesus Cristo, pois nossa esquadra acaba de vencer." E dirigiu-se então para sua capela para rezar. E em Lepanto, muitos combatentes relataram ter visto, sobre os mastros da esquadra cristã, a figura majestosa da Virgem que infundia terror aos inimigos. Por isso, São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora das Vitórias, depois chamada de Nossa Senhora do Rosário, e acrescentou à ladainha lauretana, à ladainha de Nossa Senhora, a invocação Auxílio dos Cristãos. E o Senado veneziano reconheceu em uma inscrição pública que não foram as tropas nem as armas, nem os comandantes, mas a Virgem Maria do Rosário que nos deu a vitória. Passados 100 anos, o perigo turco pesava novamente sobre o mundo cristão, desta vez por terra. Os otomanos avançavam para a Europa Central. E em junho de 1683, um exército turco de cerca de 300 mil homens cercou Viena. A cidade estava enfraquecida, mal guarnecida e isolada, e caso ela caísse, abriria caminho para o domínio otomano sobre a Europa inteira. O Papa Inocêncio XI compreendeu a gravidade da situação e empreendeu todos os seus esforços diplomáticos para unir os cristãos contra o turco. Incentivou especialmente o rei da Polônia, João Sobieski, a ir socorrer Viena.
O pontífice abençoou a campanha, promoveu orações pela vitória, confiando a batalha que se travaria à intercessão da Santíssima Virgem. Em 12 de setembro de 1683, João Sobieski, rei da Polônia, lançou o ataque fulminante contra os turcos, que estavam prestes a romper as últimas defesas de Viena. O cerco foi quebrado e a Europa salva. João Sobieski confiou toda a operação militar à proteção de Nossa Senhora. Antes da batalha, ele havia assistido à Santa Missa e se consagrado a Nossa Senhora. E o Papa atribuiu a vitória à intercessão da Mãe de Deus e instituiu a festa do Santíssimo Nome de Maria, celebrada no domingo após a Natividade de Nossa Senhora. Pensemos ainda nas grandes aparições marianas dos últimos 2 séculos. Elas não são realidades isoladas cujo objetivo seria apenas a edificação dos videntes. Não, mas são fenômenos com contextos e com repercussões históricas que é necessário conhecer para que elas sejam entendidas. Quando Nossa Senhora apareceu em Paris, em 1830, no convento da Rue de Bac, a Santa Catarina Labouré, a famosa aparição de Nossa Senhora das Graças ou da Medalha Milagrosa, essa aparição vem como uma resposta celeste a uma realidade concreta e grave, a saber, a Revolução Francesa e as suas terríveis consequências. Nestas aparições de Paris, Nossa Senhora faz o tempo inteiro alusão a fatos históricos concretos, como a deposição do rei Carlos X em 1830 e a Comuna de Paris em 1871, e oferece consolo, oferece orientações aos católicos para os tempos difíceis que se avizinhavam. Na aparição em La Salette, em 1846, a Virgem Maria lamenta o desprezo crescente na época à lei de Deus. Aquele século XIX cada vez mais descristianizado. E ela aparece chorando especialmente pelos pecados e pelas infidelidades do clero, que pouco a pouco se curvava ao mundo, primeiro na moral, depois na doutrina. A aparição em Lourdes, em 1858, a Santa Bernadette, é uma resposta celeste à secularização crescente da sociedade da época. É uma resposta ao cientificismo que se tornava progressivamente a nova religião. As águas milagrosas de Lourdes, com as suas curas inexplicáveis, assim como a escolha de uma menina ignorante como mensageira do céu, tudo isso confundia as altivas máximas daquele século XIX. Além disso, em Lourdes, a Virgem vinha confirmar o dogma proclamado 4 anos antes, em 1854. Isso porque, quando perguntada quem era, ela respondeu: "Eu sou a Imaculada Conceição". E Fátima está repleta de alusões a fatos históricos. As 2 guerras, os caminhos que o mundo estava seguindo e muito desagradando a Deus, a difusão dos erros da Rússia e, é claro, aquela misteriosa frase que só se entende quem conhece a história: "Em Portugal se conservará o dogma da fé". Frase misteriosa, né? Não se conhece a história. 7 anos antes das aparições, em 1910, Portugal se convertera em uma república maçônica, cujos dirigentes anticlericais furibundos haviam se comprometido a aniquilar a influência da igreja em Portugal, em aniquilar a religião em Portugal. Mas a Virgem Maria prometia: eles não iriam conseguir. De fato, a devoção a Nossa Senhora, as várias formas como nós a honramos, é indissociável da história da igreja. E por quê? Porque, como diz o padre Sertilange, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo estava fincada na terra. Como assim? Vejam, a cruz, ela não estava flutuando no céu. Cristo tinha, é verdade, os braços abertos para o céu, para a eternidade. Mas o seu sangue foi derramado nesta terra. A cruz estava fincada na terra. Ele quis descer a este mundo, como nós rezamos no credo. Ele desceu do céu. Você já parou para pensar? Já parou para meditar essas palavras do credo niceno-constantinopolitano? Por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu.
ele viveu nesta terra. E é nesta terra que ele deixou sua igreja. Os santos que hoje o contemplam face a face santificaram-se neste mundo. A Santíssima Virgem Maria, que hoje e eternamente vê o seu divino Filho, tornou-se mãe dele neste mundo. E a história da igreja é a história desta obra, é a história desta santificação. A história da igreja é aquela na qual o tempo e a eternidade se encontram, em que o Novo Testamento se faz sempre novo, em que o cântico novo, cantado pela primeira vez nas aldeias da Judéia 20 séculos atrás, ressoa pelas eras, ecoa pelas nações, atravessa os mares, as florestas e as montanhas, desde o cenáculo em Jerusalém até as catacumbas romanas e de lá aos 4 cantos do mundo, em que o faça-se da Virgem Maria ao anjo Gabriel é ouvido sempre mais uma vez. E de tudo que nós falamos neste vídeo, você sabia, antes do vídeo, você sabia que ao erguer a sua voz para saudar a Virgem Maria como Nossa Senhora, faz como faziam os valentes cruzados antes de partirem para a Terra Santa? Você sabia antes deste vídeo que quando honra a Virgem Maria como Mãe de Deus, você ecoa as lutas de São Cirilo de Alexandria e dos católicos do século V contra a heresia nestoriana? Sabia que ao cantar ao final da Salve Rainha, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, atualiza na sua boca e na sua alma o amor de São Bernardo por tão amável mãe? Você se recorda, ao rezar diariamente o rosário, que graças a esta devoção o catarismo não prevaleceu e que graças ao rosário os muçulmanos foram derrotados em Lepanto e o Ocidente preservado? Tudo isso, meus amigos, é a memória católica. A memória que nos une aos cristãos de todas as épocas. O conhecimento destes acontecimentos muda tudo para nós. Saber disso muda tudo. O conhecimento da história da igreja nos fortalece. As razões da nossa esperança tornam-se muito mais bem fundamentadas, mais robustas. E nós reencontramos assim as nossas origens, percebemos de onde viemos e qual é a nossa história. E foi para isso que nós fundamos a Escola de História da Igreja, para restaurar a memória católica. É para isso que ela existe. E eu quero te convidar a continuar os seus estudos conosco. Se você acha que esses vídeos aqui no YouTube te acrescentaram em algo, saiba que isso é 1% ou menos do que você terá na escola. Lá você terá um roteiro de estudos para conhecer a história da igreja com profundidade em todas as épocas de um modo ordenado, pensado e aprofundado. São mais de 180 aulas disponíveis até o momento. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas o que importa neste estudo é a constância. Fazendo, 2 aulas por semana, você se surpreenderá daqui a um ano com o progresso feito. Mais de 3.000 alunos já confiaram no nosso conteúdo, na nossa escola, então fique tranquilo, matricule-se e você será guiado por um método seguro, baseado em muitas fontes, tal como você pode ver no link que está aqui na descrição. A matrícula funciona como uma anuidade. São R$ 599 por ano, podendo parcelar no cartão em até 12 vezes. Se você tiver qualquer dúvida, mande-nos um WhatsApp pelo número 31 99924 5931. Na descrição você encontra o link do nosso site para efetuar a sua matrícula. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.